A morte imposta a ele foi a mais terrível e humilhante que existia, a crucificação. Hoje em dia, muito se engana quem pensa que nós apenas recordamos da morte de Cristo, pois todos os dias Jesus continua a ser morto por nós. Neste momento, vamos convidá-lo a refletir sobre uma das novas e também cruéis formas pelas quais matamos Jesus. Bom dia, como passamos? Quem é você? Como entrou aqui? Como assim, quem sou eu? Para com essa brincadeira, Luiz. Como você sabe meu nome? Quem é você? Acho melhor você ir embora antes que a gente chame a polícia. Gente, que brincadeira é essa? Sou eu, Pedro. A gente mora juntos há mais de 2 anos. Que cara é essa, Thaís? Pedro, certo? Deve estar havendo algum engano. Eu nunca te vi na minha vida. E não existe nenhum Pedro na nossa turma. É melhor você ir embora, as meninas já estão ficando assustadas. Já entendi. Muito boa essa brincadeira. Brincadeira, não é? Cara, você tá mal, é melhor você procurar um psicólogo. Cada maluco que me aparece. Felipe, quanto tempo? Como vai? Eu tô bem, mas quem é você? Como assim, quem sou eu? Eu sou o Pedro. A gente se conhece desde criança. Não se lembra? Não, mas você deve estar me envolvido com outra pessoa. Ana, quanto tempo? Trabalha mais no escritório ainda? Nunca te vi, mas afinal, que horas são? 8h15. Obrigada, eu tô muito atrasada. Imagine que é uma típica tarde de sexta-feira. Você está dirigindo em direção à sua casa. Você sintoniza o rádio. O noticiário está falando de coisas de pouca importância. Você ouve que numa cidadezinha distante morreram 3 pessoas de uma gripe até então totalmente desconhecida. Não presta muita atenção ao tal acontecimento e esquece o assunto. Na segunda-feira, quando acorda, escuta que já não são 3, mas 30.000 as pessoas mortas pela tal gripe nas colinas remotas da Índia. Um grupo do controle de doenças dos Estados Unidos foi investigar o caso. Na terça-feira, já é a notícia mais importante, ocupando a primeira página de todos os jornais, pois já não é só na Índia, mas também no Paquistão, Irã e Afeganistão. Enfim, a notícia se espalha pelo mundo. Estão chamando a doença de La Influenza Misteriosa. E todos se perguntam: o que faremos para controlá-la? Então, uma notícia surpreende a todos. A Europa fecha suas fronteiras. A França não recebe mais voos da Índia, nem de outros países dos quais se tenha comentado de casos de tal doença. Por causa do fechamento das fronteiras, você está ligado em todos os meios de comunicação para manter-se informado da situação. E, de repente, ouve que uma mulher declarou que num dos hospitais da França, um homem está morrendo por causa da tal influenza misteriosa. Começa o pânico na Europa. As informações dizem que quando você contrai o vírus, é questão de uma semana de vida. Em seguida, as pessoas têm 4 dias de sintomas horríveis e morrem. A Inglaterra também fecha suas fronteiras, mas já é tarde. No dia seguinte, o presidente dos Estados Unidos fecha também suas fronteiras para a Europa e Ásia, para evitar a entrada do vírus no país, até que encontrem a cura. No dia seguinte, as pessoas começam a se reunir nas igrejas em oração pela descoberta da cura, quando, de repente, alguém entra na igreja aos gritos: "Liguem o rádio! Liguem o rádio! 2 mulheres morreram em Nova York." Em questão de horas, parece que a coisa invadiu o mundo inteiro. Os cientistas continuam trabalhando na descoberta de um antídoto, mas nada funciona. De repente, vem a notícia esperada. Conseguiram decifrar o código de DNA do vírus. É possível fabricar um antídoto. É preciso, para isso, conseguir o sangue de alguém que não tenha sido infectado pelo vírus.
Corre por todo mundo a notícia de que as pessoas devem ir aos hospitais, fazer análise de seu sangue e doar para a fabricação do antídoto. Você vai de voluntário com toda a sua família, juntamente com alguns vizinhos, perguntando-se: o que acontecerá? Será este o fim do mundo? De repente, o médico sai gritando um nome que leu em seu caderno. O menor dos seus filhos está ao seu lado, se agarra na sua jaqueta e lhe diz: pai, esse é meu nome. E antes que você possa raciocinar, eles estão levando seu filho. E você grita: esperem! Eles respondem: tudo bem, o sangue dele está limpo. E é sangue puro. Achamos que ele tem o sangue que precisamos para o antídoto. Depois de longos 5 minutos, saem os médicos, chorando e rindo ao mesmo tempo. E é a primeira vez que você vê alguém rindo em uma semana. O médico mais velho se aproxima de você e diz: obrigado, Senhor. O sangue de seu filho é perfeito, está limpo, puro. O antídoto finalmente poderá ser fabricado. A notícia se espalha por todos os lados. As pessoas estão orando e rindo de felicidade. Nisso, o médico se aproxima de você e de sua esposa e diz: posso falar-lhes um momento? Não sabíamos que o doador seria uma criança e precisamos que o senhor assine uma autorização para usarmos o sangue de seu filho. Quando você está lendo, percebe que não colocaram a quantidade de sangue que vão usar e pergunta: mas qual a quantidade de sangue que vão usar? O sorriso do médico desaparece e ele responde: não pensávamos que fôssemos uma criança. Não estávamos preparados. Precisamos de todo o sangue de seu filho. Você não pode acreditar no que ouve e trata de contestar, mas... O médico insiste: o senhor não compreende? Estamos falando da cura para o mundo inteiro. Por favor, assine. Nós precisamos de todo o sangue. Você então pergunta: mas vocês não podem fazer-lhe uma transfusão? E vem a resposta: se tivéssemos sangue puro, poderíamos. Assine. Por favor, assine. Em silêncio, e sem ao menos poder sentir a caneta na mão, você assina. Perguntam-lhe: quer ver seu filho agora? Ele caminha na direção da sala de emergência, onde se encontra seu filho, que está sentado na cama, e ele diz: papai, mamãe, o que está acontecendo? O pai segura na mão dele e fala: filho, sua mãe e eu lhe amamos muito, e jamais permitiríamos que lhe acontecesse algo que não fosse necessário. Você entende? O médico regressa e diz: sinto muito, senhor. Precisamos começar. Gente do mundo inteiro está morrendo. O senhor pode sair? Nisso seu filho pergunta: papai, mamãe, por que vocês estão me abandonando? E na semana seguinte, quando fazem uma cerimônia para honrar o seu filho, algumas pessoas ficam em casa dormindo e outras não vêm, porque preferem fazer um passeio ou assistir a um jogo de futebol na TV. Outras vêm, mas como se realmente não estivessem se importando. Aí você tem vontade de parar e gritar: meu filho morreu por vocês! Não se importam com isso? Talvez isso seja o que Deus nos quer dizer. Meu filho morreu por vocês. Não sabem o quanto eu os amo? É curioso como é simples para algumas pessoas debocharem de Deus e dizer que não entendem como o mundo caminha de mal para pior. É curioso como acreditamos em tudo aquilo que lemos nos jornais, mas questionamos as palavras de Deus. É curioso como todos querem ir para o céu, mas nada fazem para merecê-lo. É curioso como as pessoas dizem: eu creio em Deus, mas suas ações mostram totalmente o contrário.